Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, a aula agora vai ser comigo, professora Camila Whippel, tá? Não mais da professora Karine. Então, essa é a vozinha que vocês vão ouvir até o final do ano. E a gente vai dar continuidade aí ao conteúdo da apostila, tá bom? O que que acontece? Hoje a gente vai falar sobre regência verbal, tá? Que tá no livro 4. Deixa... Não quer mudar a página. Foi. O que é a regência verbal? Como vimos no capítulo anterior, a língua viva não é um mero amontoado de palavras. Ao fazermos uso dela, estabelecemos relações entre os termos. Uma dessas relações se chama regência, a qual indica quando alguns termos precisam de complemento para que seu sentido esteja completo. Quando essa ligação é necessária a um verbo, chamamos de regência verbal. A regência verbal estuda a relação estabelecida entre os verbos e os termos que o complementam, como objetos diretos e objetos indiretos. Muitos dos verbos que utilizamos no dia a dia precisam de uma preposição para se ligarem a seus complementos. Assim, uma pessoa em contato com a língua é capaz de conhecer as regências dos verbos e fazer uso das preposições corretas sem grandes dificuldades. Então, a gente vê ali, ó, a teoria da relatividade trata da interação gravitacional. A gente tem o verbo tratar. Quem trata, trata de alguma coisa, portanto, tem que ter a preposição, né, de, mais o artigo do a interação gravitacional. Portanto, trata da interação gravitacional. E a gente tem interação gravitacional como complemento objeto indireto. A palavra da é a contração da preposição de mais o artigo a. Ok. As ondulações se propagam no espaço. As ondulações se propagam, então quem se propaga em algum lugar. Então, ali no, porque a preposição é em mais o artigo, e espaço é um adjunto adverbial de lugar, tá? A palavra no é a contração da preposição em mais o artigo singular, o, tá? Esse sinal, esse sinal provinha de uma violenta fusão. Provir, quem provém de algum lugar, né? Ou de algo. Então, esse sinal provinha de uma violenta fusão, tá? A gente viu aí que cada verbo pede seu complemento e os seus complementos preposicionados, né? Ok, tudo lindo, tudo maravilhoso. Porém, há alguns verbos que as pessoas têm mais dificuldade de usar, pois geram dúvidas quanto à escolha das preposições que os acompanham. É o caso do verbo lembrar, exemplificado erroneamente na sentença a seguir. Eu sempre lembro do aniversário dos meus amigos. De acordo com a gramática normativa, o verbo lembrar, quando pronominalizado, deve ser acompanhado da preposição de. Quando não for pronominalizado, não deve ser acompanhado de preposição. Então, qual é a conclusão disso, né? A frase acima estaria inadequada, no caso que a gente sabe, né? A frase eu sempre lembro do aniversário dos meus amigos está errada perante a norma, né? A gramática normativa. O que seria adequado em relação à norma, né? Com o verbo. Perdão, gente, me deu vontade de bocejar. O que seria adequado, né, do verbo lembrar para a gramática normativa? Seria o seguinte: eu sempre me lembro do aniversário dos meus amigos, porque uma vez o verbo lembrar pronominalizado, né, que tem um pronome ali, o meu é um pronome, a gente sabe. Então, me lembro é o verbo na sua forma pronominal. Então, quem se lembra, quem eu me lembro de algo. Então, eu me lembro do aniversário dos meus amigos. Ok. Agora, quando eu sempre lembro, quem lembra, lembra algo. Então, eu lembro o aniversário dos meus amigos. E não do aniversário dos meus amigos, como a gente tem costume de dizer, tá? É um costume que, para a gramática normativa, está errado, tá bom?
Vamos explorar outros casos que podem gerar dúvida e aprender suas formas corretas. Chegar e ir, por exemplo. Ah, eu chego a, eu vou a, eu cheguei a, né? E assim por diante. Chegar e ir são verbos que exigem a preposição a, tá? Eles devem ser seguidos da preposição a e não da preposição em, tipo, ah, eu cheguei em casa, ah, eu vou no médico. Não, eu vou ao médico e eu cheguei a casa, eu cheguei a Belo Horizonte, tá bom? Tanto chegar quanto ir são verbos que exigem a preposição a, tá bom? Morar e residir. Normalmente vêm seguidos da preposição em. Então, eu moro em apartamento, eu resido em algum lugar. Gente, perdão. Eu resido em, eu moro em. Tudo bem? Então, olha lá, ó, eu moro em Curitiba a vida toda, Marta reside em São Paulo. Tá bom? Namorar. Namorar não se usa preposição, só que a gente é acostumado a falar que namora com alguém, né? Ah, namora comigo, namora com fulano, eu namoro com não sei quem. Namorar não pede preposição. Então, você não namora com alguém, você namora alguém. Como Joana namora Antônio. Quer me namorar? Né? E não namorar comigo, tá? Namorar não pede preposição. Obedecer e desobedecer são verbos que exigem a preposição a também. Então, olha lá. Nem sempre os filhos obedecem aos pais. O professor desobedeceu ao diretor. Então, olha lá. Nem sempre os filhos obedece a alguém. Então, aos pais, né? E o professor desobedeceu a quem? Ao diretor. E aí não tem como. Tem que usar, né, a preposição a, porque às vezes a gente fala assim, eu obedeço meu pai, eu desobedeci a minha mãe. Não, é a alguém, tá bom? Simpatizar e antipatizar também exigem a preposição, na verdade, eles exigem a preposição com. E aí, vamos lá. Como é que fica isso? Simpatizo com você e antipatizo com minha sogra. Então, são verbos que exigem a preposição com. Preferir. Preferir é um verbo que existe dois complementos, tá? O primeiro é usado sem preposição e o segundo é antecedido pela preposição a. Então, você vai preferir algo, sem preposição, a algo ou a alguém. Então, é um a de preposição e alguém. Então, é uma preposição aí no meio. Então, a gente tem prefiro chocolate a frutas, prefiro série a novelas. Tudo bem? Verbos que apresentam mais de uma regência. Aqui, no caso, o que